São Luís, Maranhão. Final de 2010. O último documento legal foi assinado e, em um instante silencioso, um império de meio século deixou de existir. A velha placa com o nome Companhia Maranhense de Refrigerantes foi brutalmente rebaixada, dando lugar a uma engrenagem sem rosto de um conglomerado global. A alma da fábrica havia sido apagada. Que império era esse? No seu auge, esta não era apenas uma fábrica. Era uma fortaleza invencível. Com o lendário Guaraná Jesus, a Companhia Maranhense esmagou as vendas da todo-poderosa Coca-Cola em seu próprio território. Milhares de garrafas cor-de-rosa inundavam o Nordeste diariamente. Os trabalhadores tinham orgulho de pertencer a uma família industrial que peitou e venceu o maior gigante do mundo. Mas hoje, todo esse orgulho evaporou. A linha de produção ainda grita sob o metal, mas os fundadores originais se foram. O poder de decisão local despencou de absoluto para zero. Aqueles que antes construíram a identidade de um estado inteiro agora são apenas números numa planilha corporativa, ditada por executivos a milhares de quilômetros de distância. Como uma potência invicta que derrotou o maior colosso dos refrigerantes nas prateleiras, decide assinar sua própria sentença de morte institucional? Não foi uma falência repentina, não foi falta de consumidores. Eles venderam a própria alma em troca de uma sobrevivência vazia. Bem-vindos ao Maranhão. Esta é a história da Companhia Maranhense de Refrigerantes. Uma jornada que revela o preço obscuro e doloroso que as lendas locais pagam quando são devoradas pela máquina implacável da globalização. Para compreender a magnitude da queda, é preciso primeiro viajar no tempo e sentir a pulsação do Nordeste brasileiro nas décadas de 1960 e 1970. O Brasil atravessava um período de profunda transformação econômica, mas o chamado milagre econômico parecia ter um mapa muito restrito. Enquanto as chaminés industriais cuspiam fumaça de progresso sobre os céus de São Paulo e as rodovias rasgavam o Sudeste, o Maranhão permanecia, aos olhos do capital estrangeiro e das elites do Sul, como uma terra periférica, quente, distante e amplamente ignorada. Mas o Maranhão possuía um orgulho latente, uma identidade cultural tão densa e impenetrável quanto as raízes dos seus manguezais. Foi nesse cenário de isolamento industrial e efervescência cultural local que nasceu a Companhia Maranhense de Refrigerantes. Nos seus primeiros dias, a fábrica não era apenas um aglomerado de metal e vidro. Era, antes de tudo, um manifesto de resistência econômica. Em São Luís, a fundação da companhia representava um grito de independência. Homens e mulheres que antes dependiam estritamente do trabalho braçal e que observavam os produtos manufaturados chegarem de navio, de repente tinham um polo de produção formidável para chamar de seu. O som das primeiras garrafas tilintando nas esteiras rolantes da Companhia Maranhense não era apenas o barulho mecânico de uma linha de montagem, era o som audível do progresso local. As máquinas operadas por mãos maranhenses começaram a engarrafar algo muito maior do que líquidos gasificados. Engarrafavam a prova de que a província poderia ser autossuficiente. O cheiro adocicado impregnava o ar ao redor das instalações, misturando-se com a brisa úmida do Oceano Atlântico. Para os trabalhadores, vestir o uniforme da fábrica era um símbolo de status absoluto, uma promessa de estabilidade para suas famílias em uma região onde as oportunidades estruturadas eram raras. No entanto, uma indústria precisa de mais do que apenas aço, suor operário e infraestrutura para se tornar uma lenda. Ela precisa de uma alma. E a alma do Maranhão já havia sido concebida décadas antes, dentro de um modesto laboratório de farmácia. No ano de 1927, um farmacêutico brilhante e obstinado, chamado Jesus Norberto Gomes, buscava criar um medicamento que ajudasse na digestão. O que ele conseguiu foi um fracasso retumbante do ponto de vista médico, mas um milagre absoluto do ponto de vista da cultura popular. Das suas experiências persistentes, surgiu um líquido cor-de-rosa choque,
com um aroma inconfundível de cravo e canela. A bebida era incrivelmente doce, refrescante e visualmente magnética. Os maranhenses a abraçaram instantaneamente, elevando-a quase ao status de patrimônio sagrado. O Guaraná Jesus não era apenas um refrigerante. Era a identidade do Maranhão, servida gelada sob o sol implacável da linha do Equador. Jesus Norberto Gomes faleceu em 1963, deixando para sua família não apenas uma fórmula alquímica, mas um verdadeiro tesouro cultural e afetivo. Durante anos, a família Gomes manteve a produção firme. Porém, a demanda explosiva de um estado em rápido crescimento demográfico exigia uma capacidade logística que o modelo artesanal e familiar já não conseguia suportar. Foi então que o destino da Companhia Maranhense de Refrigerantes e o legado imortal do farmacêutico se cruzaram de forma definitiva. O ano era 1980. Em um dos movimentos empresariais mais audaciosos e importantes da história industrial do Nordeste, a Companhia Maranhense negociou e adquiriu os direitos totais e a fórmula secreta do Guaraná Jesus das Mãos da família Gomes. Aquele não foi um simples contrato de aquisição assinado em uma sala fechada por burocratas. Foi o casamento perfeito entre a maior força industrial do estado e o seu maior ícone cultural. Quando a Companhia Maranhense despejou a fórmula cor-de-rosa em seus enormes tanques industriais de aço inoxidável, a verdadeira mágica aconteceu. A fábrica, que já representava o orgulho do trabalho local, agora detinha o monopólio da memória e do paladar de todo maranhense. A infraestrutura pesada da companhia permitiu que o Guaraná Jesus escalasse montanhas de vendas que a família Gomes jamais teria alcançado sozinha. As máquinas roncavam noite e dia, caminhões pesados, carregados até o topo com engradados da bebida rosa, deixavam o pátio da fábrica todas as manhãs ao raiar do sol, levantando poeira pelas estradas de terra e cruzando os rios em balsas rumo ao interior. De pequenos armazéns de esquina, na capital São Luís, até as mercearias mais isoladas do sertão, bravo, a garrafa estava lá. Mais do que um sucesso de mercado, a aquisição transformou o espírito dos trabalhadores. Os operadores de caldeira, os engenheiros mecânicos, os motoristas de frota e os empacotadores não estavam mais suando apenas por um salário no fim do mês. Eles sentiam que eram os fiéis guardiões de um patrimônio vivo. Havia uma mística inquebrável dentro da fábrica, um cuidado quase reverencial ao operar as válvulas e medir os níveis daquele líquido que representava o seu próprio povo. Eles haviam deixado de ser uma mera engrenagem genérica. Eles agora eram o coração industrial do Maranhão, batendo em ritmo de glória. À medida que os anos 1980 avançavam, a Companhia Maranhense de Refrigerantes se solidificava não apenas como uma empresa lucrativa, mas como uma verdadeira fortaleza regional inatacável. Com as raízes firmemente plantadas no solo de São Luís e armados com a bebida mais amada do território, eles construíram um império de vidro e metal. Os líderes e os operários sabiam que, mais cedo ou mais tarde, os olhos famintos dos gigantes do hemisfério norte se voltariam para o mercado inexplorado do Nordeste brasileiro. O capitalismo global estava em marcha acelerada, buscando engolir novas praças. Mas, dentro dos grandes muros da Companhia Maranhense, pairava uma confiança cega e inabalável. Eles tinham o povo ao seu lado. Eles tinham a força de produção. Eles acreditavam estar prontos para resistir a qualquer colosso que ousasse invadir suas fronteiras. O que eles jamais poderiam imaginar, no entanto, é que a aniquilação não chegaria na forma de um exército inimigo declarando guerra aberta nas prateleiras, mas sim através de um parceiro sorridente oferecendo um cobiçado aperto de mão. Com a fórmula do Guaraná, Jesus devidamente incorporada ao seu arsenal, a Companhia Maranhense de Refrigerantes entrou na década de 1980 não apenas como uma empresa promissora, mas como uma força avassaladora da natureza. Aqueles anos marcaram o início do que os veteranos da indústria hoje chamam de a Era de Ouro.
O complexo industrial em São Luís deixou de ser apenas uma fábrica de bebidas para se transformar no epicentro absoluto do consumo em todo o estado. As esteiras rolantes agora operavam em um frenesi contínuo. A produção rodava 24 horas por dia, 7 dias por semana. O rugido das caldeiras e o bater rítmico das garrafas de vidro, passando pelas lavadoras, formavam a trilha sonora do sucesso. Para dar conta da demanda explosiva, a companhia precisou modernizar sua frota, ampliar suas instalações e contratar centenas de novos funcionários. Era um ecossistema econômico vibrante. Pais de família se aposentavam na fábrica e viam seus filhos ocuparem os mesmos postos na linha de montagem, perpetuando uma tradição de lealdade operária. A empresa não apenas oferecia salários acima da média regional, mas também patrocinava eventos culturais, times de futebol locais e festividades de São João, cravando seu nome no coração do povo. Nas ruas, o domínio era absoluto. Não importava em qual canto do Maranhão você estivesse, das praias lotadas da capital às praças poeirentas dos municípios mais remotos. A garrafa de vidro com o líquido cor-de-rosa estava presente em todas as mesas. O Guaraná Jesus acompanhava o almoço de domingo, a merenda escolar e as celebrações noturnas. A Companhia Maranhense havia alcançado o santo graal do capitalismo de consumo. Eles não vendiam mais apenas um produto, vendiam um pertencimento inquestionável. Mas o sucesso estrondoso, quando brilha demais, inevitavelmente atrai a atenção dos predadores. E o maior predador do planeta estava assistindo a tudo com crescente irritação. A Coca-Cola já havia consolidado seu domínio global. Nos Estados Unidos, na Europa e mesmo nas grandes capitais do sul do Brasil, como São Paulo e Rio de Janeiro, a máquina vermelha de Atlanta era implacável e indiscutível. Sua estratégia padrão para novos mercados era letal e simples: inundar a região com publicidade bilionária, sufocar os concorrentes locais com preços predatórios e tomar as prateleiras à força. Quando os executivos globais voltaram seus olhos para o Nordeste brasileiro, e especificamente para o Maranhão, eles esperavam um passeio no parque. Afinal, como uma fábrica regional poderia resistir ao orçamento de marketing da bebida mais famosa do mundo? Assim começou a chamada Guerra Cor-de-Rosa. A Coca-Cola invadiu o estado com força total. Outdoors vermelhos gigantescos foram erguidos em São Luís. Campanhas na televisão tentavam associar a bebida escura ao estilo de vida moderno e ocidental, vendendo a ideia de que consumir o produto americano era o verdadeiro passaporte para o futuro. Supermercados recebiam ofertas agressivas para esconder as garrafas rosadas e destacar os rótulos vermelhos. A gigante americana apostou alto, despejando milhões de dólares em uma tentativa clara de varrer a Companhia Maranhense do mapa. O resultado? Um fracasso colossal e humilhante. A máquina de guerra de Atlanta subestimou um fator que o dinheiro não podia comprar: o bairrismo inquebrável do povo maranhense e o sabor viciante da fórmula de Jesus Norberto Gomes. Quando confrontados com as campanhas estrangeiras, os consumidores reagiram, abraçando ainda mais a sua bebida local. Bares e restaurantes que ousavam não ter o Guaraná Jesus gelado perdiam clientes quase imediatamente. A Companhia Maranhense não precisou de comerciais milionários com estrelas de Hollywood. Sua melhor propaganda era o boca a boca, o orgulho territorial e a qualidade consistente de uma fábrica que não parava um segundo sequer. Os números daquela época contam uma história quase inacreditável no mundo dos negócios corporativos. Em seu território de origem, a Companhia Maranhense de Refrigerantes vendia mais do que a Coca-Cola, e a margem de vitória não era pequena. O Guaraná Rosa impunha uma surra de vendas constante na bebida americana. Os diretores locais da fábrica acompanhavam os relatórios mensais com sorrisos largos e uma sensação de invencibilidade. Eles haviam construído a fortaleza perfeita. Haviam provado que Davi não apenas poderia sobreviver contra Golias, mas poderia humilhá-lo diariamente no balcão da padaria. No entanto, a euforia da vitória cegou a Companhia Maranhense para uma verdade sombria do xadrez corporativo. Eles achavam que a guerra terminava ali, na derrota das vendas. Mas um colosso global não aceita a derrota. Ele apenas muda o campo de batalha. Nos escritórios acarpetados e silenciosos, bem longe do calor do Maranhão,
Os executivos da Coca-Cola analisavam os gráficos de perdas com frieza matemática. O diagnóstico era brutal e pragmático. A publicidade não havia funcionado. O sufocamento nas prateleiras havia falhado. A força bruta capitalista tinha sido repelida pela muralha cor-de-rosa. Restava, portanto, apenas uma única saída para o monstro de Atlanta, a máxima definitiva das aquisições hostis. Se você não pode vencê-los nas prateleiras, compre-os na sala de reuniões. O que se seguiria não seria mais uma guerra de outdoors ou disputas de supermercado, mas um jogo silencioso de sedução financeira, onde os cheques em branco fariam o que milhares de propagandas falharam em fazer. A semente da queda estava prestes a ser plantada no mesmo solo fértil do sucesso. O início da década de 1990 trouxe ventos de mudança implacáveis e brutais para a má economia brasileira, varrendo o conforto das empresas puramente regionais. Com a abertura do mercado promovida pelo governo federal e a subsequente estabilização da moeda com o Plano Real, o país foi invadido por uma onda de globalização frenética. Esse novo cenário não perdoava operações ineficientes ou que dependessem exclusivamente do isolamento geográfico. A Companhia Maranhense de Refrigerantes, apesar de sua liderança absoluta nas prateleiras com o Guaraná Jesus, começou a sentir o peso monumental de operar como uma ilha industrial solitária no Nordeste. Os custos logísticos para manter aquela gigantesca e orgulhosa engrenagem funcionando começaram a estrangular silenciosamente as margens de lucro. A transição global das tradicionais garrafas de vidro para as embalagens de plástico PET exigia injeções massivas de capital, aquisição de maquinário importado e um nível de eficiência produtiva que as antigas caldeiras de São Luís lutavam para acompanhar. O frete do açúcar, a manutenção de uma frota pesada que envelhecia a cada solavanco nas estradas precárias do interior e os impostos crescentes formavam uma tempestade perfeita contra os cofres da empresa. Do outro lado do campo de batalha, a Coca-Cola, percebendo o desgaste de sua guerra de trincheiras no Maranhão e a ineficácia de suas campanhas publicitárias milionárias, mudou radicalmente sua tática. Seus estrategistas entenderam que o orgulho maranhense não podia ser quebrado de fora para dentro. Em vez de enviar exércitos de promotores de vendas para as prateleiras, a gigante de Atlanta enviou executivos de terno escuro, carregando pastas de couro cheias de projeções financeiras irresistíveis. A proposta que colocaram na mesa de reuniões da Companhia Maranhense parecia, à primeira e ingênua vista, um tratado de paz altamente lucrativo para ambas as partes. A indústria local passaria a ser uma engarrafadora franqueada oficial da Coca-Cola no estado. Para os diretores da fábrica, a ideia soava como o melhor dos mundos possíveis. Eles continuariam produzindo e lucrando com o seu invencível Guaraná Jesus, mas agora também teriam suas esteiras enchendo as cobiçadas garrafas do gigante vermelho. Isso significava acesso imediato a tecnologias de ponta, processos logísticos de classe mundial e, mais importante, uma injeção colossal de dinheiro em caixa. O acordo foi selado. A fábrica se expandiu fisicamente. A fumaça das chaminés ficou mais densa, operando em turnos exaustivos. Os relatórios de faturamento dispararam para números estratosféricos que a empresa familiar nunca havia visto antes. No entanto, o que foi celebrado com champanhe e discursos de vitória nas salas com ar-condicionado da diretoria começou a ser visto com profunda desconfiança no chão de fábrica quente e úmido. O aperto de mão com a multinacional não era uma parceria entre iguais. Revelou-se um cavalo de Troia meticulosamente planejado. Ao aceitar as rígidas regras mundiais da franquia, a Companhia Maranhense permitiu que a Coca-Cola instalasse seus próprios sistemas de auditoria, processos operacionais e fiscais de controle de qualidade dentro dos muros antissagrados de São Luís. Lentamente, como um veneno indolor, a cultura vibrante e local começou a ser sufocada pela burocracia corporativa americana. As decisões ágeis, que antes eram tomadas com base no instinto e no conhecimento íntimo do povo maranhense, agora precisavam ser traduzidas para o inglês e aprovadas por matrizes distantes. A fábrica havia ficado incomparavelmente mais rica, mas havia perdido silenciosamente a sua independência.
O inimigo já estava do lado de dentro. A armadilha do sistema de franquias funcionou com uma precisão fria e cirúrgica. À medida que a década de 90 se despedia e o novo milênio começava, a companhia maranhense descobriu-se estruturalmente refém dos volumes de produção ditados pela Coca-Cola. As metas impostas por Atlanta eram brutais, inflexíveis e aumentavam a cada trimestre. Se a fábrica quisesse manter o contrato milionário que agora sustentava sua operação superdimensionada, precisava investir pesadamente e de forma contínua em modernização. Isso significava espremer suas próprias margens locais e aumentar de forma desumana a pressão sobre os trabalhadores. A máquina precisava girar cada vez mais rápido, já não pelo orgulho de abastecer o próprio povo, mas para satisfazer os gráficos de rendimento de acionistas estrangeiros que sequer sabiam apontar o Maranhão no mapa. E então veio o golpe de misericórdia, o momento que definiria para sempre o destino trágico da companhia. O ano era 2001 e ele marcaria o ponto de não retorno para a alma da Companhia Maranhense de Refrigerantes. A dependência estratégica e o endividamento tecnológico haviam chegado a um nível tão profundo que a diretoria local se viu totalmente encurralada em um labirinto financeiro que eles mesmos ajudaram a construir. Para garantir a sobrevivência física das instalações, pagar os compromissos assumidos na expansão e manter a parceria vital com a The Coca-Cola Company, a cúpula maranhense teve que entregar o que lhes restava de mais sagrado, a joia da coroa. Em um acordo que até hoje reverbera com um gosto profundamente amargo na memória coletiva do Estado, a marca, a patente e a lendária fórmula secreta do Guaraná Jesus foram vendidas definitivamente, de forma irreversível, para a Coca-Cola. O choque histórico foi avassalador. O farmacêutico visionário Jesus Norberto Gomes havia criado um patrimônio afetivo. A família Gomes o havia passado para a indústria local como um tesouro. E agora, essa mesma indústria o entregava, em troca de sobrevivência contábil, nas mãos do maior símbolo do capitalismo global. Para o consumidor nas ruas, o impacto não foi imediato. O robusto orçamento de marketing garantiu que a garrafa continuasse com seu rótulo familiar. A cor continuasse com o mesmo rosa-choque e o sabor de cravo e canela permanecesse intocável. Mas do lado de dentro dos portões de aço da fábrica, o impacto psicológico foi comparável a um luto coletivo. O líquido doce e aromático, que corria por quilômetros de tubulações, já não pertencia àqueles que o fabricavam. O Guaraná Jesus havia sido rebaixado de a alma do Maranhão para apenas mais um produto de portfólio, no vasto, frio e impessoal catálogo de uma corporação internacional. A tensão no chão de fábrica tornou-se palpável, densa como o ar antes de uma tempestade tropical. Os operários mais antigos, aqueles homens e mulheres de cabelos grisalhos que lembravam da era de ouro em que a Companhia Maranhense era um símbolo de resistência heróica, sentiam-se profundamente traídos por seus líderes. O dinheiro do acordo fluiu torrencialmente, sim, mas foi parar quase que exclusivamente nas contas bancárias e nos bônus da alta cúpula executiva. Enquanto isso, o trabalhador comum era submetido a novas planilhas de KPI, indicadores-chave de performance. Supervisores rígidos que falavam o jargão corporativo de São Paulo e Atlanta, e ameaças veladas de que quem não se adaptasse ao novo padrão global seria substituído pelas novas máquinas automatizadas recém-compradas. A Companhia Maranhense havia assinado um autêntico pacto fáustico. Venderam seu bem mais precioso ao diabo em troca de continuar com as portas abertas. O que eles não perceberam a tempo foi que, a partir daquele exato momento, sua existência monumental havia perdido todo o sentido original. Eles já não eram os arquitetos audaciosos do seu próprio destino industrial. Haviam se transformado, da noite para o dia, em meros zeladores assalariados da propriedade alheia. Com a tinta do fatídico contrato de 2001 devidamente seca, uma falsa sensação de normalidade pairou sobre a Companhia Maranhense de Refrigerantes. Para o observador casual que passasse pelos grandes portões em São Luís, a fábrica parecia mais viva do que nunca. A fumaça continuava a subir pelas chaminés,
O cheiro doce de cravo e canela ainda perfumava os quarteirões vizinhos, e os caminhões de entrega continuavam saindo aos borbotões, carregando não apenas o Guaraná Jesus, mas agora também um exército de garrafas com o icônico rótulo vermelho da Coca-Cola. No entanto, as aparências industriais podem ser cruelmente enganosas. O corpo de metal e tijolos da fábrica havia sobrevivido, mas a sua alma estava irrevogavelmente aprisionada. A entrada definitiva no sistema global de franquias transformou a Companhia Maranhense em uma engrenagem subordinada. O orgulho de ser uma fortaleza regional independente foi substituído pela frieza implacável do modelo corporativo americano. De repente, o ritmo da produção deixou de ser ditado pela demanda natural do povo maranhense ou pela intuição dos fundadores locais. Em vez disso, a cadência das esteiras rolantes passou a ser controlada por planilhas de Excel impessoais, enviadas de matrizes distantes. A ditadura das métricas havia começado. A nova realidade operacional era governada por uma sigla que, até então, era alienígena para muitos dos velhos operários: KPI, ou indicadores-chave de performance. A Coca-Cola exigia volumes de produção estratosféricos para justificar a manutenção da licença de engarrafamento. Para os executivos de terno, a matemática era simples. Ou a fábrica do Maranhão alcançava a eficiência global de uma planta em Atlanta, ou as multas e quebras de contrato destruiriam o negócio. Essa pressão esmagadora despencou diretamente sobre o chão de fábrica. As máquinas, muitas delas heranças robustas, mas envelhecidas, da Era de Ouro, foram levadas ao limite absoluto de sua capacidade física. O som ritmado do maquinário transformou-se em um gemido mecânico contínuo de sobrecarga. A manutenção preventiva, antes feita com cuidado e respeito pelo equipamento, foi substituída por consertos emergenciais rápidos para não parar a linha de produção por um segundo sequer. O mantra corporativo ecoava pelos galpões abafados: volume, volume, volume. A cultura familiar que por décadas havia sustentado a Companhia Maranhense começou a desmoronar sob o peso das exigências corporativas. Antigamente, os diretores andavam pelo chão de fábrica, conheciam os operários pelo nome e entendiam os desafios práticos de cada setor. Agora, uma nova casta de gerentes engravatados e auditores externos patrulhava os corredores. Eles não olhavam para os trabalhadores como artesãos industriais ou guardiões de um patrimônio. Eles viam apenas recursos humanos que precisavam ser otimizados, cronometrados e, se necessário, descartados em nome da redução do custo por litro produzido. A fábrica havia se tornado um ambiente hostil em sua própria casa. O choque cultural dentro da Companhia Maranhense não demorou a se transformar em um conflito aberto, silencioso e amargo. O chão de fábrica tornou-se uma panela de pressão prestes a explodir, dividida entre duas eras que não conseguiam coexistir. De um lado, estavam os veteranos, homens e mulheres com 20, 30 anos de casa. Eles eram os guardiões da memória, aqueles que lembravam de quando a fábrica humilhou a Coca-Cola nas vendas estaduais. Para eles, engarrafar o Guaraná Jesus era um ato de amor ao Maranhão. Do outro lado, estava a nova realidade implacável: processos padronizados, metas inatingíveis e a exigência de engarrafar dezenas de outros produtos do portfólio da multinacional, que não significavam absolutamente nada para a cultura local. A exaustão física e mental começou a cobrar um preço devastador. Turnos foram esticados. A pressão psicológica por resultados transformou o orgulho em medo crônico de demissão. Os velhos operários sentiam-se perdidos dentro do lugar que ajudaram a construir. Quando a válvula de uma caldeira precisava ser ajustada, ou quando a mistura do xarope cor-de-rosa descia pelos dutos de aço inoxidável, já não havia o brilho no olhar. Havia apenas a pressa mecânica de quem sabe que está sendo vigiado por câmeras e cronômetros corporativos. Eles fabricavam a bebida que amavam, mas todo o lucro e todo o controle pertenciam a pessoas que jamais haviam provado aquele sabor sob o sol do Equador. Mais cruel do que a perda da marca foi a percepção gradativa de que eles estavam financiando a sua própria obsolescência. O capital gerado pela produção brutal
não estava sendo reinvestido na comunidade maranhense ou na qualificação e bem-estar dos funcionários históricos. Estava sendo drenado para pagar as taxas de franquia, royalties e para preparar o terreno corporativo para futuras fusões que os executivos planejavam em segredo. A companhia maranhense estava completamente presa no jogo das franquias. Eles não podiam voltar atrás porque haviam vendido o Guaraná Jesus. E não podiam parar de correr porque a Coca-Cola tiraria a licença de engarrafamento e as máquinas parariam no dia seguinte. Eles haviam se transformado em prisioneiros do seu próprio sucesso logístico e produtivo. A fábrica ainda respirava, mas era uma respiração mecânica, mantida por aparelhos financeiros. O sangue maranhense havia sido substituído por uma solução corporativa estéril. E enquanto os trabalhadores suavam nas linhas de montagem, tentando sobreviver a mais um fechamento de trimestre, nos luxuosos escritórios do eixo sul-sudeste, o mapa do Brasil estava sendo redesenhado. Os gigantes do capital estavam em movimento, preparando-se para engolir os peixes médios. A pressão interna havia fragmentado a companhia maranhense. Agora, a tempestade perfeita se formava no horizonte para varrê-la de uma vez por todas. O nome dessa tempestade não era mais Coca-Cola. O nome dessa tempestade era Renosa. O ano de 2006 trouxe consigo uma tempestade corporativa que apagaria os últimos vestígios de autonomia da velha fábrica maranhense. O mercado global de bebidas havia entrado em uma nova e agressiva fase de consolidação. Para as gigantes multinacionais, manter dezenas de franqueados médios espalhados por um país de dimensões continentais como o Brasil havia se tornado ineficiente. A ordem que ecoava das matrizes financeiras era clara: consolidar, fundir e centralizar. Foi nesse cenário implacável que uma nuvem escura e definitiva pairou sobre São Luís. O seu nome era Renosa. A Renosa não era apenas mais uma empresa. Era um mega engarrafador, um leviatã corporativo em franca expansão que estava devorando as operações regionais da Coca-Cola em todo o norte, nordeste e centro-oeste do Brasil. Quando os rumores da aquisição começaram a circular pelos galpões úmidos da Companhia Maranhense de Refrigerantes, um calafrio coletivo percorreu a espinha dos trabalhadores. Eles já haviam perdido a fórmula do Guaraná Jesus e a sua independência estratégica. Mas a gestão da fábrica, pelo menos geograficamente, ainda habitava o mesmo CEP. Com a chegada da Renosa, o centro de comando seria transferido para muito além das fronteiras do Maranhão. A transição de poder não foi marcada por cerimônias grandiosas ou discursos motivacionais, mas por uma frieza burocrática assustadora. Um batalhão de auditores, gerentes de transição e especialistas em redução de custos desembarcou na capital maranhense. Eles caminhavam pelas linhas de produção com pranchetas e tablets, ignorando a história incrustada naquelas paredes. Para a nova administração, a Companhia Maranhense não era um patrimônio histórico que outrora derrotou o maior império do mundo. Era simplesmente um ativo operacional subotimizado. As portas das antigas diretorias locais foram fechadas. As decisões estratégicas, o planejamento de turnos e até mesmo a aprovação para a compra de peças de reposição para as caldeiras deixaram de ser resolvidos no andar de cima da fábrica. A partir daquele momento, o destino do complexo industrial passou a ser ditado por e-mails curtos e impessoais, disparados de escritórios centrais, localizados a milhares de quilômetros de distância. A engrenagem maranhense havia sido oficialmente engolida pela macromáquina. E a primeira ordem da nova liderança era enxugar a operação até o osso. O que se seguiu à tomada de controle corporativo foi um dos capítulos mais dolorosos da história industrial do Maranhão. A era dos expurgos silenciosos. A Renosa trouxe consigo um modelo de eficiência implacável, onde a lealdade e os anos de casa não tinham peso algum contra a frieza dos algoritmos de produtividade. O objetivo era maximizar as margens de lucro de um conglomerado que operava em dezenas de estados, e para isso, a folha de pagamento precisava sangrar. Não houve demissões em massa que chamassem a atenção da imprensa
ou dos sindicatos de uma só vez. O método foi muito mais insidioso, uma asfixia lenta e calculada. Toda sexta-feira à tarde, o clima na fábrica tornava-se fúnebre. Homens e mulheres que haviam dedicado 20, 30 anos de suas vidas ao maquinário, que haviam sacrificado madrugadas e fins de semana durante a Era de Ouro, eram chamados de forma discreta às salas recém-pintadas do Departamento de Recursos Humanos. Lá, encontravam jovens executivos que mal conheciam seus nomes, lendo roteiros jurídicos padronizados. Não havia agradecimento, não havia reconhecimento pela história construída. Apenas a rescisão de contrato, o crachá recolhido e a escolta do segurança até a catraca de saída. A cada semana, pedaços vivos da memória da fábrica eram descartados como peças mecânicas defeituosas. O impacto psicológico sobre os trabalhadores que permaneciam era devastador. A síndrome do sobrevivente espalhou-se pelo chão de fábrica. O ambiente de camaradagem e confiança, outrora o grande motor invisível da Companhia Maranhense, foi substituído por uma paranoia constante. Operários antigos tentavam esconder suas limitações físicas. As dores nas costas pelas décadas, carregando engradados, a perda de audição gerada pelo bater ininterrupto do vidro, com medo de serem os próximos nomes na lista de cortes que vinha de fora do estado. O processo de reestruturação da Renosa não estava apenas cortando custos, estava realizando uma lobotomia cultural na empresa. A liderança veterana, que ainda tentava blindar seus subordinados, foi sistematicamente substituída por gerentes importados de outras regiões do Brasil. Profissionais treinados para executar ordens sem qualquer ligação emocional com o Maranhão ou com o legado do Guaraná Jesus. O sentimento de impotência era absoluto. A fábrica continuava de pé, engarrafando milhões de litros de líquidos doces que geravam fortunas incalculáveis. Porém, aqueles que operavam as máquinas sabiam da verdade sombria. A Companhia Maranhense de Refrigerantes já não existia de fato. Ela havia se transformado em um hospedeiro, uma carcaça industrial habitada por um parasita corporativo que se preparava para o golpe final, um desmonte físico que apagaria de vez as linhas que ligavam a fábrica ao seu glorioso passado. À medida que a primeira década dos anos 2000 se aproximava do seu fim, a metamorfose imposta pela Corporação Renosa entrava em sua fase mais agressiva, visível e irreversível. O plano dos novos donos não se limitava apenas a cortar gastos operacionais, enxugar a folha de pagamento ou demitir silenciosamente os funcionários veteranos. Tratava-se de uma reestruturação arquitetônica, mecânica e logística total. A Companhia Maranhense de Refrigerantes precisava ser fisicamente reconfigurada para se encaixar de forma milimetricamente padronizada no gigantesco quebra-cabeça do mega engarrafador multinacional. Na visão dos auditores de terno e gravata, qualquer traço de individualidade industrial, qualquer método que fosse maranhense demais, era visto não como uma tradição a ser preservada, mas como uma falha crítica no sistema. Foi então que começou o desmonte literal das veias e artérias originais da fábrica. As antigas linhas de produção, aquelas mesmas máquinas robustas de metal pesado que durante a gloriosa Era de Ouro batiam todos os recordes de vendas e engarrafavam as primeiras levas industriais do Guaraná Jesus, foram desligadas para sempre. O som familiar daquelas engrenagens, que por décadas foi sinônimo de prosperidade para milhares de trabalhadores, silenciou-se. Sob o olhar perplexo, marejado e impotente dos poucos trabalhadores antigos, que ainda restavam, equipes terceirizadas e anônimas, entraram nos galpões com maçaricos, guindastes e ferramentas pesadas. O maquinário histórico, que havia sido tratado com um zelo quase religioso, lubrificado e calibrado diariamente pelos velhos mecânicos de São Luís, foi impiedosamente desmontado. Válvulas e tubulações que carregavam o orgulho do Nordeste foram cortadas ao meio. Peças que contavam a história da vitória sobre a Coca-Cola foram transformadas em sucata, vendidas a peso de ferro velho ou empilhadas em cantos úmidos e escuros de armazéns abandonados.
Em seu lugar, a gestão corporativa ordenou a instalação de novas linhas de invase de ultra velocidade, importadas, brilhantes e absolutamente genéricas. Eram equipamentos de altíssima tecnologia, operados por sistemas computadorizados complexos, mas eram frios, padronizados e idênticos aos que a corporação utilizava em qualquer outra planta espalhada pelo globo, de São Paulo a Monterrey. A fábrica tornou-se um canteiro de obras fúnebre. As paredes que outrora ecoavam o sotaque local e as risadas de um povo orgulhoso, agora reverberavam apenas o zumbido agudo e ininterrupto de uma assimilação forçada. A eficiência das novas máquinas era indiscutível nos relatórios enviados mensalmente por e-mail, entregando volumes de produção estratosféricos. No entanto, para alcançar essa escala monstruosa, a operação exigia cada vez menos mãos humanas. O processo de desumanização do chão de fábrica estava completo. A destruição das velhas linhas de produção e a automação extrema foram a gota d'água para a comunidade que vivia no entorno da fábrica. A centralização corporativa não dizimou apenas os empregos diretos dentro dos galpões. Ela provocou um devastador efeito cascata que arruinou o ecossistema econômico de centenas de famílias maranhenses. Durante décadas, a Companhia Maranhense de Refrigerantes sustentou uma teia invisível, mas vital, de prosperidade regional. Havia fornecedores locais de peças, pequenas empresas de logística e transporte familiar, mecânicos terceirizados de bairro e uma infinidade de pequenos comércios, restaurantes e pensões nas ruas vizinhas que dependiam inteiramente do dinheiro que circulava a partir dos salários dos operários. Com todas as decisões de compra agora concentradas em escritórios centrais em outros estados, essa rede de apoio local foi sumariamente amputada. Contratos de fornecimento que duravam há 20 anos foram rompidos da noite para o dia, através de mensagens frias informando que a matriz corporativa havia fechado parcerias globais com mega fornecedores mais baratos. A economia do bairro começou a sangrar. As pequenas oficinas fecharam as portas. Os caminhoneiros autônomos que antes cruzavam o estado levando o Guaraná Jesus perderam suas rotas para as grandes transportadoras contratadas pelo conglomerado. A esperança de uma geração inteira, que cresceu acreditando que a fábrica seria para sempre o seu porto seguro, secou. O paradoxo que se estabeleceu no vasto complexo industrial de São Luís era brutal, melancólico e visualmente perturbador. Quem passasse pelas avenidas ao redor e olhasse de fora, veria uma indústria colossal operando em sua força máxima. As imensas chaminés industriais ainda rasgavam o céu lançando fumaça branca. O fluxo de caminhões modernos de 18 rodas entrando e saindo pelos portões principais era mais intenso e frenético do que em qualquer outro momento da história. O cheiro adocicado e inconfundível de cravo e canela do Guaraná Jesus, agora uma propriedade oficial e global da The Coca-Cola Company, ainda dominava a atmosfera quente da região. Mas, para os que conheciam a verdade, a Companhia Maranhense havia se transformado em uma máquina zumbi. Ela estava morta por dentro. Havia sido completamente desprovida de sua alma, de sua liderança audaciosa e do amor artesanal de seus criadores. Seu corpo mecânico continuava a ser forçado a marchar incessantemente, produzindo milhões de hectolitros de líquido, reanimado e controlado à distância pelos choques elétricos de um capital sem rosto e sem pátria. Não havia mais raízes, não havia mais história, não havia mais identidade. A estrutura física estava purificada de qualquer resquício de autonomia local, e o hospedeiro, o estado do Maranhão, estava domesticado. Faltava apenas um último passo, uma última e silenciosa canetada nos corredores burocráticos do mercado financeiro, para que a existência do nome Companhia Maranhense de Refrigerantes fosse apagada para todo o sempre da face da terra. O fim de um império raramente acontece com uma grande explosão cinematográfica. Na maioria das vezes, no frio e pragmático universo corporativo, a morte chega de forma totalmente silenciosa, embalada em jargões jurídicos, balanços patrimoniais e assinaturas digitais. Para a Companhia Maranhense de Refrigerantes, o golpe fatal e definitivo não foi desferido de forma violenta nas prateleiras dos supermercados e sequer aconteceu nas novas linhas de produção. Ele aconteceu no papel.
Na virada para a década de 2010, o processo de aniquilação institucional chegou ao seu ápice por meio de uma complexa reestruturação societária e de mercado que culminaria no apagamento legal e definitivo da empresa. A máquina multinacional, agora operando através do gigante engarrafador que dominava a região de forma predatória, precisava simplificar sua estrutura tributária e de governança. Manter um CNPJ independente, com um conselho de administração local e um nome histórico, era considerado pelos auditores financeiros como uma anomalia burocrática ineficiente. A ordem final e irrevogável foi dada para realizar a incorporação societária total. Legalmente, isso significava cancelar as inscrições independentes, fechar a entidade jurídica original e transferir todos os ativos físicos, contratos e propriedades intangíveis para a mega estrutura corporativa. Um arranjo de poder que, após sucessivas fusões no Norte e Nordeste, ajudaria a pavimentar o caminho para a formação da gigantesca Solar Coca-Cola. Quando os documentos da oferta pública de aquisição, de fusões e de baixas de registro foram finalmente homologados nos cartórios e juntas comerciais, a Companhia Maranhense de Refrigerantes deixou oficialmente de existir perante a lei. Ela foi reduzida a um frio parágrafo de rodapé em um longo relatório financeiro anual, tratada apenas como uma operação de sinergia e transferência de ativos. Mas o verdadeiro luto não aconteceu nas mesas de mogno das salas de reuniões dos advogados societários. Ele se desenrolou de maneira visceral no asfalto quente da fábrica, em São Luís. A mudança da razão social exigia, como regra de compliance global, uma adequação imediata da identidade visual. E foi nesse momento específico que a realidade brutal da aniquilação atingiu em cheio o coração dos trabalhadores. O dia em que a velha placa foi arrancada da fachada principal da fábrica ficou marcado na memória daqueles que testemunharam a cena como um funeral sem corpo. Guindastes modernos, caminhões de serviço e equipes terceirizadas, sem qualquer ligação com a comunidade, estacionaram em frente aos grandes portões históricos. Com maçaricos, marretas e chaves de fenda pesadas, eles começaram a soltar, uma por uma, as grandes letras de metal que, por mais de meio século, anunciaram ao mundo o nome da maior fortaleza industrial do Maranhão. Cada letreiro que despencava em direção ao chão parecia carregar consigo o peso de milhares de histórias apagadas. Das batalhas épicas vencidas contra o colosso americano nas pulperias do interior, de famílias inteiras que foram sustentadas e erguidas pelo suor daquela linha de produção. Os velhos operários e supervisores que ainda restavam no chão de fábrica acompanharam a desmontagem em um silêncio sepulcral. Não houve protestos aos gritos, barricadas ou greves dramáticas. O espírito de luta já havia sido quebrado anos antes. Havia apenas uma resignação melancólica e profunda, o olhar vazio e marejado de quem assiste a própria casa ser demolida, enquanto ainda se é forçado a viver dentro dela. A placa que exibia Companhia Maranhense de Refrigerantes, o outrora inabalável símbolo do triunfo e da independência local, foi substituída por logotipos corporativos padronizados, de cores gritantes, idênticos aos que adornavam dezenas de outras fábricas controladas pelo conglomerado ao redor do mundo. Aquele último turno sob a sombra do nome original foi carregado de uma atmosfera espessa, quase asfixiante. As linhas de produção supermodernas continuavam roncando ferozmente, cuspindo dezenas de milhares de garrafas de Guaraná Jesus por hora, agora com os processos totalmente automatizados por braços robóticos e esteiras de altíssima velocidade. Mas o líquido cor-de-rosa, com seu cheiro adocicado de cravo e canela, já não representava a vitória do povo local contra o imperialismo mercadológico. Era apenas mais um sabor engarrafado na gigantesca e monopolista matriz de produtos da corporação. Quando soou a sirene de fim de turno naquela tarde, o som estridente rasgou o ar não como um anúncio de descanso, mas como o toque de recolher definitivo de uma era. Os trabalhadores picaram seus cartões de ponto, sabendo que, no amanhecer seguinte, já não seriam mais os respeitados funcionários da empresa que seus pais ajudaram a construir.
Eles acordariam como meros números de matrícula, engrenagens descartáveis de um megagrupo sediado a quilômetros de distância. O apagamento da identidade foi metódico e dolorosamente sistemático. A nova gestão agiu com a frieza de quem esteriliza um ambiente hospitalar após uma infecção. Nos dias que se seguiram, os antigos uniformes com a logomarca da Companhia Maranhense foram rigorosamente recolhidos e substituídos pelo padrão internacional. Crachás históricos foram confiscados e destruídos em caixas de papelão. Arquivos antigos, fotografias amareladas das primeiras frotas de caminhões e os painéis comemorativos das históricas vitórias de vendas da Era de Ouro foram desmantelados. Tudo o que não se alinhava com o novo padrão estético e com a narrativa estéril do conglomerado global foi tratado como entulho obsoleto. A rica cultura industrial maranhense, tecida com o suor de gerações, foi varrida para fora das próprias dependências que havia erguido, com uma eficiência administrativa que beirava a crueldade. A aniquilação institucional provou ser a ferramenta de guerra mais letal do capitalismo moderno. Eles não apenas tomaram o mercado e roubaram o produto, eles desintegraram o nome do adversário da história oficial. A morte da identidade estava, enfim, consumada. Quando a poeira da transição corporativa finalmente baixou, o complexo industrial em São Luís revelou a sua nova e definitiva face. Para quem analisasse apenas os balanços contábeis e os relatórios de volume gerados pelos computadores da sede do conglomerado, o cenário era de um sucesso absoluto e inquestionável. A fábrica havia atingido o ápice da eficiência operacional que o capitalismo moderno poderia exigir. No entanto, para a comunidade local e para os poucos veteranos que testemunharam a Era de Ouro, o que restou foi um silêncio ensurdecedor, um abismo de desolação e uma sensação crônica de orfandade. A Companhia Maranhense de Refrigerantes havia morrido, e em seu lugar ergueu-se a máquina gigante. Uma estrutura colossal, bilionária, mas estruturalmente vazia. O primeiro grande baque dessa nova realidade não foi sentido dentro dos muros da fábrica, mas sim nas ruas, praças e projetos sociais do Maranhão. Durante meio século, a antiga diretoria da Companhia Maranhense operava sob um pacto social não escrito com o seu povo. Havia uma devolução contínua de favores. A empresa patrocinava os grandes e coloridos arraiais de São João, financiava os times de futebol locais que lutavam nos campeonatos estaduais e mantinha fundos de apoio comunitário que serviam como uma rede de segurança vital para bairros inteiros. Era um ecossistema onde o lucro da indústria irrigava a cultura e a sobrevivência do entorno. Com a consolidação da nova gestão multinacional, essa torneira de solidariedade foi fechada com um brutal e único giro de válvula. As planilhas orçamentárias desenhadas por executivos em matrizes distantes não possuíam campos para patrimônio cultural ou orgulho comunitário. O apoio financeiro às festas populares foi cortado de imediato, sob a fria justificativa de que não gerava retorno sobre o investimento alinhado às diretrizes globais da marca. Projetos sociais foram abandonados. O elo de afeto que unia a fábrica ao povo maranhense foi classificado como um gasto supérfluo, uma anomalia administrativa que a nova governança corporativa fez questão de corrigir cirurgicamente. Dentro da linha de produção, a paisagem humana também sofreu uma mutação irreversível e melancólica. As sucessivas ondas de demissões haviam expurgado a velha guarda. Os artesãos industriais que tratavam o maquinário com reverência e que conheciam a história de resistência por trás de cada gota do Guaraná Jesus. Em seus lugares, a corporação recrutou uma nova geração de trabalhadores. Eram jovens vestidos com uniformes padronizados e recém-saídos de processos seletivos automatizados. Para eles, a fábrica não era um templo do orgulho estadual. Era apenas um local de passagem. Um galpão barulhento onde vendiam suas horas em troca de um salário mínimo. Esses novos operadores caminhavam pelos corredores, esterilizados com fones de ouvido, alheios aos fantasmas de glória que habitavam aquele terreno. Eles não viam a si mesmos como herdeiros da audácia de Jesus Norberto Gomes, nem sentiam a necessidade de proteger o legado maranhense. O trabalho deles era puramente mecânico.
monitorar telas sensíveis ao toque, checar os gráficos de temperatura e garantir que os braços robóticos das novas linhas de invase de ultra velocidade não parassem de girar. A cultura de pertencimento havia sido substituída por uma cultura de submissão aos números. O trabalhador deixou de ser o coração pulsante da fábrica para se tornar, ironicamente, o elo mais fraco de uma cadeia produtiva totalmente dominada pelas máquinas. O paradoxo que se estabeleceu no Maranhão na década que se seguiu é um dos contos mais sombrios da industrialização moderna. A fábrica hoje produz volumes astronômicos, números que fariam os antigos fundadores perderem o fôlego. O Guaraná Jesus, antes um tesouro restrito às fronteiras do estado, passou a ser exportado diariamente em frotas infindáveis de caminhões para todo o Brasil. As garrafas rosadas agora adornam prateleiras em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. A vitória comercial do produto é indiscutível e monumental. Contudo, essa vitória carrega um sabor extremamente amargo para o povo de São Luís. A riqueza monumental, gerada pela venda do seu maior ícone cultural, não fica mais no Maranhão. Ela flui instantaneamente através de cabos de fibra ótica para engordar os dividendos de acionistas anônimos, fundos de investimento globais e executivos que jamais pisaram nas ruas quentes do centro histórico da cidade. O complexo industrial tornou-se um buraco negro econômico e emocional. Ele suga a água do solo maranhense, utiliza a mão de obra barata local e apropria-se da cultura centenária do Estado, apenas para devolver o lucro para longe, deixando para trás nada além da poluição dos caminhões e salários rasos. A colossal instalação de aço e concreto, que ainda domina a paisagem de São Luís, ergue-se hoje não como um monumento ao engenho humano, mas como uma gigantesca lápide industrial. Ela nos lembra, a cada turno, a cada sirene, de um tempo em que o povo maranhense era dono do seu próprio destino. O corpo da fábrica sobreviveu e engordou, mas a alma, a verdadeira força vital que movia a velha companhia maranhense, foi irrevogavelmente esmagada sob o peso da corporação. Hoje, se você caminhar pelos corredores frios e superiluminados de qualquer grande hipermercado no Brasil, seja na imensidão de concreto de São Paulo, nas avenidas litorâneas do Rio de Janeiro ou no Planalto Central em Brasília, é muito provável que seus olhos se deparem com um brilho inconfundível. Lá está ela, alinhada simetricamente nas prateleiras. A garrafa contendo aquele líquido cor-de-rosa choque, adornada com um rótulo que carrega orgulhosamente o nome Guaraná Jesus. Para o consumidor moderno fora do Maranhão, é uma novidade exótica, um sabor peculiar de cravo e canela, uma maravilha do marketing regional que a gigante Coca-Cola decidiu abraçar e distribuir para toda a nação. É um triunfo comercial absoluto. No entanto, por trás dos relatórios de vendas que celebram recordes de expansão nacional e dos prêmios de design conquistados pela embalagem modernizada, esconde-se a ironia mais cruel e dolorosa desta história. O Guaraná Jesus venceu. Ele sobreviveu ao tempo, quebrou as fronteiras do Nordeste e conquistou o paladar do país inteiro. Mas a Companhia Maranhense de Refrigerantes, o coração de aço e suor que bateu incansavelmente para dar vida a essa lenda, foi deixada para morrer no escuro. A marca tornou-se um legado em uma gaiola de vidro. O produto foi preservado com perfeição estética e gustativa, mas foi completamente domesticado, esterilizado e despojado de sua essência rebelde. Quando Jesus Norberto Gomes inventou a fórmula e quando a família Gomes a confiou à Companhia Maranhense, a bebida era o símbolo máximo de uma província que se recusava a curvar a cabeça para os deuses do capital estrangeiro. Era a prova engarrafada de que o Maranhão podia ser autossuficiente, industrializado e vitorioso. Hoje, essa mesma garrafa é o troféu de caça da corporação que a devorou. O líquido continua rosa, mas a alma que o habitava foi drenada. Para compreender a verdadeira profundidade dessa perda, basta observar os antigos operários da fábrica original, quando entram em um supermercado em São Luís. Homens e mulheres que hoje ostentam cabelos brancos e mãos marcadas por décadas de trabalho pesado nas antigas caldeiras. Quando eles passam pela seção de bebidas e veem as novas garrafas
de Guaraná Jesus, perfeitamente embaladas em plástico retrátil, o sentimento que transborda em seus olhos não é de pura alegria patriótica. É uma mistura complexa de orgulho fantasmagórico e uma tristeza avassaladora. Eles sabem que construíram aquele sucesso. Eles sabem que foram as suas madrugadas não dormidas, o seu suor no chão de fábrica quente e a sua recusa em ceder espaço nas prateleiras locais que forçaram a multinacional americana a recuar e abrir o talão de cheques. Mas eles também sabem que a riqueza colossal gerada por cada uma dessas garrafas vendidas hoje, seja em São Luís ou em Porto Alegre, não retorna mais para pavimentar as ruas do seu estado. O lucro viaja na velocidade da luz pelos sistemas bancários internacionais, indo engordar as contas de acionistas globais que não têm a menor ideia de quem foi Jesus Norberto Gomes. A Companhia Maranhense de Refrigerantes ergue-se hoje na memória coletiva como um monumento a uma das verdades mais sombrias e implacáveis do capitalismo moderno. Às vezes, você pode vencer a guerra do produto, mas perder a si mesmo no processo. A história da fábrica não é apenas sobre negócios. É sobre o preço da sobrevivência em um mundo globalizado. Os diretores que assinaram os primeiros acordos de franquia na década de 1990 não eram vilões clássicos. Eram homens tentando manter a sua máquina funcionando em um cenário econômico impiedoso. Mas o erro fatal foi acreditar que poderiam convidar o Leviatã para entrar em sua casa e, de alguma forma, continuar sendo os donos da propriedade. O complexo industrial que ainda opera a todo vapor no Maranhão, sob a bandeira da multinacional, é a prova física dessa transição. As chaminés ainda fumegam, os caminhões ainda rodam e o cheiro doce ainda invade as ruas ao redor. Mas a voz da fábrica foi silenciada. Não há mais decisões locais. Não há mais a relação simbiótica e apaixonada com a cultura popular maranhense. A fábrica tornou-se uma máquina zumbi, altamente eficiente, mas desprovida do espírito que a fez grande. O legado da Companhia Maranhense é um conto de fadas industrial que terminou com um banho de realidade corporativa. Eles provaram ao mundo que a força da cultura local pode ser maior do que o orçamento de marketing da maior empresa do planeta. Eles fizeram a Coca-Cola sangrar. Eles forçaram o gigante vermelho a aceitar o rosa. Essa vitória é imortal e ninguém jamais poderá apagá-la da história do Nordeste brasileiro. Mas o gosto doce que fica na boca ao dar o primeiro gole no Guaraná. Jesus hoje vem acompanhado de uma reflexão amarga. A marca sobreviveu, mas o povo que a criou foi rebaixado a mero consumidor da sua própria história. A placa foi derrubada, a identidade corporativa foi desintegrada e o orgulho independente do Maranhão foi enjaulado, empacotado e colocado à venda com código de barras, para o benefício de quem sempre os tentou destruir. A história da Companhia Maranhense de Refrigerantes está longe de ser apenas mais um obituário corporativo perdido nos registros comerciais. Ela funciona como um espelho doloroso e revelador de como o capitalismo globalizado devora e metaboliza as identidades regionais. Quando nós, como consumidores, celebramos o sucesso nacional de uma marca que antes era estritamente local, raramente paramos para nos perguntar qual foi o verdadeiro custo humano, histórico e cultural dessa expansão. A fábrica de São Luís foi erguida pedra por pedra pelo suor de milhares de trabalhadores maranhenses que acreditavam genuinamente estar construindo um patrimônio inquebrável para o seu próprio povo. Eles enfrentaram o maior gigante corporativo do mundo e o humilharam nas prateleiras. Mas a ironia brutal, a regra silenciosa do livre mercado, é que muitas vezes a recompensa por alcançar a excelência local absoluta é ser engolido pela máquina global. A Companhia Maranhense não perdeu a sua independência por ser incompetente ou ineficiente. Ela foi destruída exatamente porque se tornou valiosa e perigosa demais para ser ignorada. Hoje, o Guaraná Jesus é um sucesso comercial formidável, perfeitamente engarrafado em embalagens modernas e vendido de norte a sul do Brasil. Mas a alma cor-de-rosa, que outrora representava a rebeldia e a força do Maranhão, agora é apenas mais uma linha de lucro no balanço financeiro de uma corporação sem rosto. A verdadeira Companhia Maranhense vive apenas nas memórias daqueles operários veteranos. Trabalhadores que, no fim da jornada, descobriram da pior forma possível que até mesmo a cultura
E o orgulho de um Estado tem um código de barras e um preço de venda. Afinal, o que a sociedade realmente perde quando aceita que suas maiores lendas regionais se transformem em meras mercadorias padronizadas e sem raízes? O domínio global vale o apagamento da história local? Deixe sua opinião nos comentários abaixo, pois esse é um debate invisível que afeta todas as regiões do nosso país. Se esta jornada fez você repensar as engrenagens implacáveis do mundo corporativo, inscreva-se no canal para continuarmos desvendando juntos os segredos, as quedas monumentais e os legados esquecidos das grandes indústrias. Muito obrigado por assistir e até o próximo documentário.